Certinho, vamos começar então. Então, na aula de hoje, eu preparei esses assuntos para nós tratarmos, né? Basicamente, o que eu vou fazer hoje é já entrar nas oscilações forçadas. A maior parte da aula eu já vou fazer a solução do oscilador amortecido forçado. Mas antes de introduzir o oscilador forçado, eu ainda vou analisar sobre o oscilador amortecido os esquemas, né, dos diagramas de fase, certo? Claro que aqui os diagramas de fase são só feitos numericamente, né? Mas a gente consegue entender qualitativamente qual é que vai ser o caminho de fase para aqueles três tipos de osciladores amortecidos que a gente viu nessas duas últimas aulas, né? Depois, sim, eu vou entrar na questão do oscilador forçado, né? A gente vai colocar uma força externa que é periódica, né? E vamos ver qual é que é a consequência para o movimento. A gente vai ver que vai haver um fenômeno de ressonância, né? Dependendo de como é que é a relação entre a frequência natural do sistema, do oscilador livre, e a frequência dessa força externa que a gente vai introduzindo. Então, voltando à questão dos diagramas de fase, então aqui eu queria só analisar rapidamente quais são os diagramas de fase, qual é que é a forma dos diagramas de fase, para os osciladores amortecidos que a gente viu na aula passada, né? Eu vou começar com o subamortecido, lembrando que a gente analisou 3 casos, né? Mas eu vou começar com o subamortecido, que é o caso onde eu tenho pequeno amortecimento, né? Isso vai ocorrer do ponto de vista matemático quando a razão do parâmetro de amortecimento pela frequência natural do oscilador livre, sem amortecimento, é muito menor que 1. Então, estou com um amortecimento fraco. Na aula retrasada, a gente derivou as equações de movimento, a equação de movimento, né? Ou seja, escrevemos x de t, resolvemos a equação diferencial, né? Nós temos x de t, tem esta cara, eu tenho, então, uma amplitude modulada, né? E dentro dessa amplitude modulada eu tenho uma função periódica, né? Onde a gente tem os parâmetros a determinar a partir das condições iniciais, né? Que é a amplitude A e o parâmetro de fase, ou a constante de fase sigma, né? Se eu derivar essa equação, a gente mostra como é que é a velocidade como função do tempo, é parecido, né? Mas no caso da velocidade a gente tem 2 termos periódicos, né? Um que é cosseno e outro seno, e ainda nós temos essas funções periódicas sendo pesadas pelos parâmetros beta, pelo amortecimento e pela frequência do sistema amortecido, fracamente amortecido, que a gente chamou de ômega 1, né? Mas, a princípio, a gente sabe as equações de movimento e a velocidade. Lembrando que o espaço de fase é o espaço da velocidade versus posição. Para fazer isso, a princípio, eu teria que isolar o tempo em uma dessas equações e substituir na outra, ou seja, isolar o tempo em x e substituir esse tempo, escrito em termos de x, na expressão para velocidade. Vocês vejam que é muito complicado fazer isso, né? Porque eu tenho um produto de funções, uma função exponencial com uma função periódica, extrair t nessa primeira equação é complicado. Então, para obter explicitamente qual é que é a expressão de x ponto versus x, é complicado dessa maneira que a gente tem aqui, né? Então, o que a gente vai fazer para tentar analisar qual é que é o provável caminho de fase, lembrando que os caminhos de fase, no caso do oscilador livre, né, sem amortecimento, são elipses, né? A gente mostrou que, dada um valor de energia mecânica do sistema, eu tenho uma elipse no plano de fase, né? Então, aqui eu quero saber que tipo de figura é, né? Que tipo de caminho tem para o oscilador subamortecido, né? Então, primeiro, como está complicado de tratar como o problema original, né? Eu vou fazer uma mudança de variável tal que eu consiga entender qual é que é a cara, mais ou menos, né? Do caminho de fase no espaço de fase. Então, a minha mudança de variável vai ser essa aqui, ó. Eu tenho a posição e a velocidade em função do tempo. Então, eu vou construir 2 novas variáveis que vão fazer o papel da posição e da velocidade, que é o U e o W, tá? A variável U, basicamente, é a mesma, é a posição a menos de multiplicar ele por ômega 1. Então, a variável U é basicamente a posição como função do tempo, a menos da multiplicação por ômega 1. A minha outra variável, que vai fazer o papel da velocidade, é uma combinação de beta vezes posição mais a velocidade, tá? Com isso, se eu faço isso, né, se essa variável W é beta vezes a posição e mais a expressão da velocidade, vocês vejam quando eu faço essa soma, beta vezes essa expressão mais a expressão da velocidade, eu vou ter um cancelamento dos termos em cosseno nessa soma, né? Vocês conseguem ver aqui, porque aí ambos os parâmetros vão ser iguais, os que acompanham o cosseno, que é beta e a exponencial, e os sinais são contrários, então eu cancelo os termos em cosseno, e a variável W basicamente é escrita só em termos do seno da fase. Então, nessas novas variáveis, né, que fazem o papel da posição e da velocidade,
em função do tempo. Agora eu tenho só funções periódicas, né? Complementares, inclusive, cosseno e seno, e a exponencial, certo? Então, eu vou fazer esse tipo de mudança de variável, não vou analisar x ponto versus x, mas sim ômega versus u, dá na mesma, né? Se eu entender qual é, que é o caminho de fase no espaço de w e u, eu já entendo o que vai acontecer quando eu transformar de volta para o espaço original, né? Uma coisa que vocês conseguem ver aqui, que se eu somar essa variável u ao quadrado e o w ao quadrado, como a gente tem senos e cossenos, né? Quando eu somo os quadrados, eu me livro, ou seja, eu vou chamar de R, né? A soma dos quadrados de u e w, certo? Eu vejo que isso me livra as funções periódicas, né? Porque eu vou ter uma identidade no seno e cosseno quadrado, né? E fico só escrito como uma função exponencial do tempo, a R, né? Lembrando o que é R no nosso espaço aqui, né? Se eu fizer a analogia com o sistema de coordenadas polares, né? Onde é y, w é y e u é x, né? O R nada mais é que o tamanho, né? Do vetor posição no plano cartesiano, por exemplo, né? Em coordenadas polares, né? O tamanho do vetor posição. Então, eu tenho mostrando aqui que o tamanho do vetor posição no espaço WU é exponencial com o tempo. Se eu fizer a razão W sobre U, né, que no sistema de coordenadas polares significa estar relacionado com o ângulo polar, né, a tangente do ângulo polar é o cateto oposto e o cateto oposto e o adjacente, né, a este ângulo θ, né? Essa razão aqui basicamente me dá a tangente do ângulo θ em polares, né? Mas no nosso caso aqui, da maneira que eu escrevi o U e o W, né? Se eu fizer a razão W por U, isso vai dar menos tangente da fase aqui, né? Me livrei da exponencial. Isso significa, lembrando que a função tangente é uma função ímpar, né? Então eu posso colocar para dentro do argumento esse sinal menos. E aí eu tenho uma igualdade de tangentes, se essas tangentes são iguais, se eu aplicar tangente inversa dos ambos os lados, os argumentos vão ser iguais, né? Então o argumento da tangente aqui já com o menos está dentro, que é esta quantidade aqui, né? É igual ao ângulo polar θ, né? Com isso eu consigo escrever t em tempo, né? Em termos do ângulo polar θ. Então eu estou só isolando aqui, né? T em termos de θ, né? Que é o ângulo polar. Então, ômega 1, t é menos θ mais a fase, etc, etc, etc. Eu vejo que o tempo pode ser escrito como esse ângulo polar aqui, a menos de constantes, né, que é a frequência do oscilador amortecido e a fase, né, a constante de fase. Se eu voltar aqui, né, voltar lá no tamanho do vetor posição nesse espaço, na verdade, o tamanho do vetor nesse espaço aqui, né, de coordenada, substituindo quanto é que vale o tempo aqui, né, o tempo depende de θ desta forma, né, ali já tem ômega 1A, que são constantes, né? Ena menos beta T, mas T é o escrito em termos de θ. E aí o que fica aqui é que R, o tamanho desse segmento de reta neste espaço de W e U, né? É uma constante, basicamente, porque são parâmetros fixos, né? Exponencial de uma constante vezes θ, tá? Esse tipo de função, R de θ, que é uma constante vezes uma exponencial, do ângulo em coordenadas planopolares, né, R de θ, corresponde à espiral logarítmica, certo? Então, se eu não estivesse trabalhando em W e U, estivesse trabalhando em Y e X, coordenadas mesmo, né, no plano cartesiano, esse tipo de equação que eu achei aqui, basicamente é a equação polar, né, para uma espiral logarítmica, uma espiral desse tipo aqui, né, certo? Onde eu vou crescendo ou diminuindo os raios exponencialmente enquanto eu estou rodando os ângulos θ, né? De 0 a 2π e assim por diante, né? Então, a gente entende que se em W e U é uma espiral, no espaço de fase usual, como eu só fiz uma transformação de coordenadas, né? U é basicamente a posição a menos de uma constante, e W é também a velocidade a menos de um shift na posição, né? O que eu vou ter aqui como esquematicamente, né? O diagrama de fase, ou os caminhos de fase de um oscilador amortecido fracamente, né? São espirais, né? Espirais, onde eu estou espiralando no sentido, lembra que sempre no movimento amortecido a gente vai perdendo energia mecânica até chegar no ponto de equilíbrio, que é x igual a 0 com velocidade nula, claro, né? Chegamos no repouso no ponto de equilíbrio estável, né?
Então, isso aqui é consistente com o movimento oscilatório, diminuindo a energia mecânica até a gente perder toda ela e chegarmos na origem com velocidade zero. Aqui, a posição x igual a zero, que é o ponto de equilíbrio, né, ele funciona como um atrator de todas as espirais descendentes, né, correspondente a cada uma das condições iniciais para os osciladores fracamente amortecidos. Né. Então, como a transformação de variável, eu já consigo entender qual é que é o tipo de caminho de fase, né? Ou seja, como é que são os caminhos no espaço velocidade versus x para o oscilador fracamente amortecido. Nós temos outros dois osciladores, né? Eu vou fazer o caso aqui do supercrítico, mas no caso crítico é o limite, né, do oscilador supercrítico. Então, no oscilador supercrítico, o beta, né, o parâmetro de amortecimento é maior que a frequência natural do oscilador livre, né? Ou seja, eu tenho um amortecimento grande no sistema, né? A gente analisou em detalhe na aula passada. Também, no caso do oscilador supercrítico, a gente derivou a equação horária do movimento, né, geral, posição versus tempo. É um exponencial decrescente do tempo em mais funções exponenciais, né, onde a frequência ou a constante que aparece acompanhando o tempo nessas exponenciais é a frequência ω2, que é positivo definida. E a velocidade, se a gente fez a derivação, a gente derivou, né, essa expressão em t, a gente obteve a expressão completinha da velocidade como função do tempo, caso bem geral, sem aproximações. Tá? De novo, aqui no caso do supercrítico, isolar t e isolar t em termos de x e substituir aqui na expressão da velocidade não é factível. A gente tem produto, de novo, de funções, é difícil isolar t especificamente. Né? Tem um caso em que a gente vai conseguir fazer essa comparação, que é para tempos muito grandes. Né? O que é tempos muito grandes? Quem controla o tempo aqui para nós é o parâmetro ω2. Né? Essas exponenciais crescentes ou decrescentes do tempo são pesadas, crescem mais rápido ou menos rápido, dependendo de quanto vale ω2. Né? Então, para tempos muito grandes, que no nosso caso aqui são tempos muito maiores que 1 sobre ω2, né? ω2 claramente tem que ter unidades de inverso de tempo para o argumento ser adimensional. Então, para tempos grandes, essas exponenciais decrescentes no tempo, que aparecem tanto na posição quanto na velocidade aqui, elas vão rapidamente a zero, né? E os termos que vão dominar são as exponenciais crescentes. Né? Então, eu vou fazer aqui o limite para tempo muito grande da expressão geral da posição e da velocidade. Então, está aqui a expressão geral no limite de tempo muito grande, certo? Como eu disse para vocês, esses termos exponenciais decrescentes vão embora, vão ser muito pequenos, e eu fico com essas funções temporais para a posição e a velocidade. O que eu vejo aqui é que agora a razão da velocidade pela posição, né, velocidade por posição, é incrível aqui no caso para tempos muito grandes, né, ele não depende do tempo, essa razão é constante. Basicamente, se vocês fizerem a razão disso por isso, eu tenho o cancelamento do A1, né? Tenho o cancelamento das exponenciais, que são idênticas, e o cancelamento do exponencial n menos ΔT. Então, o que sobra é só esse argumento aqui, né? A diferença da frequência, ω2, e o parâmetro de amortecimento. Né? E significa que, para tempos muito grandes, né, o oscilador supercrítico, caso geral, né? O caminho de fase é uma reta no plano de fase, né? X ponto é linear em X, inclusive a gente consegue determinar qual é que é a inclinação dessa reta, né? O coeficiente angular da reta, basicamente é a relação entre ω2 e beta. Só para lembrar, na aula passada a gente derivou o que é o ω2, né? O ω2 é definido, no caso super amortecido, né? É beta quadrado menos ω0 quadrado, ou seja, ele é beta 2, 1 menos a razão ω0 quadrado por beta 2. Isso significa que ω2 é menor que beta, né? Então, ω2 menor que beta significa que essa reta aqui, né, para tempos muito grandes, é uma reta descendente, né? Ou seja, com coeficiente angular negativo, né? Que eu estou representando aqui para vocês nessa linha pontilhada, tá? Essa linha pontilhada é a reta correspondente para tempos muito grandes da relação entre a velocidade e a posição para o oscilador supercrítico, né? Tá? Esta aqui já a expressão para o desenho da reta, né? Então, aqui eu estou só fazendo 3 condições iniciais
certo? E mostrando para vocês como é que ficam os caminhos de fase, mais ou menos, né? Lembrando que para tempos muito grandes, todas elas têm que convergir para esta reta aqui, tá? Então, eu vou começar com o primeiro caso, aqui no plano de fase x ponto versus x, para uma condição inicial que eu estou chamando de condição inicial 1, onde vocês conseguem ver aqui, né? A velocidade é positiva e a posição é positiva. Então, eu estou com a condição inicial, onde a partícula está andando para a direita e em alguma região à direita da origem, certo? O que vai acontecer? Lembra que ele é um oscilador super amortecido. Ele vai ter que voltar sem oscilação para o ponto de equilíbrio zero, né? Então vai acontecer isso daqui, né? Eu tenho que diminuir a velocidade. Provavelmente, com certeza, eu vou chegar num ponto de retorno, né? Porque aqui, em algum lugar em x, ou seja, em algum lugar no eixo do x, eu vou ter velocidade zero, né? Certo? Que eu tenho velocidade zero. Isso é um ponto de retorno, né? Depois, ele vai voltando desse ponto de retorno para a origem. Com isso, claro, a velocidade é negativa, né? Andando para a esquerda. E aí, quando para tempos muito grandes, ele já está o caminho de fase dele é exatamente aquela reta assintótica que a gente acabou de mostrar aqui, né? Isso é uma condição inicial possível, tá? Eu estou mostrando aqui uma outra condição inicial, que é também a partícula à direita da origem em algum lugar, certo? À direita da origem em algum lugar, só que ela já está andando para a esquerda. Aqui a velocidade é negativa. Este ponto aqui corresponde ao eixo negativo das velocidades, tá? Então aqui eu estou com velocidade negativa à direita da origem. O que vai acontecer você já sabe. Vai andar direto para a origem. Então o caminho de fase já vai cair em cima aqui da reta assintótica, né? No nosso caminho de fase assintótico para o oscilador super amortecido. E finalmente um caso aqui, onde eu ainda estou partindo de uma posição à direita da origem, com velocidade negativa, então já estou andando em direção à origem, só que a velocidade é bem alta, tá? É negativa e alta. Então eu não consigo convergir já rapidamente para a origem, então eu vou ter uma desaceleração, né? Desaceleração, chegar no ponto de retorno, que é algum lugar à esquerda da origem, passo desse ponto de retorno e volto pela origem com velocidade positiva, né? Mas diminuindo, né? Ou seja, andando para a direita e diminuindo a velocidade. E voltando pela origem, lembrando que o finalzinho do movimento, de novo, corresponde àquela reta assintótica, né? Para o caminho de fase para tempos muito grandes, né? Então, o caso do crítico vai ser o mesmo tipo de caminho de fase esquematicamente, né? Então, é só para encerrar o nosso assunto da aula passada sobre amortecimento, né? Eu também consigo desenhar qualitativamente os caminhos de fase, sabendo os comportamentos assintóticos da velocidade como função da posição e, claro, entendendo como é que funciona as condições iniciais, né? A leitura correta no plano de fase das condições iniciais, né? As flechinhas aqui são o sentido do movimento, né? Como é que está ocorrendo o movimento em cima do caminho de fase específico. Então, é só para encerrar. Então, o caminho de fase para o crítico vai ser bem parecido com isso. Vou mostrar aqui uma figura que eu vou deixar para o final das transparências para vocês olharem, que é um desenho mais geral. O que eu estou mostrando ali é os 3 casos particulares, né, de casos mais gerais. Essa figura aqui representa vários caminhos de fase para o supercrítico, tá? Com condições iniciais um pouquinho diferentes daquelas que eu mostrei, mas lembrando que que todos os movimentos para tempos grandes têm que convergir para aquela reta descendente da velocidade versus posição, tá? Só para vocês lembrarem. Então eu encerro a questão do oscilador amortecido e a gente vai analisar o oscilador forçado, certo? Ou oscilações forçadas, tá? Aqui eu poderia estar com um oscilador livre e fazer a introdução da força externa, mas aqui eu vou fazer o caso geral, tá? Onde eu tenho um oscilador amortecido, já está amortecido, e eu vou introduzir uma força externa. Qual é que é o papel da força externa? Lembrando que se eu tenho um amortecimento, a energia mecânica é completamente perdida depois de um tempo finito, né? Até a gente ter MEC nula depois de um tempo fixo, né? Que a gente até consegue calcular quanto é que é, né? Mas se eu introduzir uma força externa, essa força externa vai introduzir energia mecânica de volta no sistema. Então, o uso da força externa é para recobrir, né, a perda de energia mecânica para o oscilador amortecido. Claro que a forma específica da força externa pode ter várias formas, né? Eu posso ter força constante, ou
seja, eu posso ter uma força externa que está sendo sempre aplicada de forma constante sobre o oscilador amortecido, mas eu também posso ter forças periódicas, forças tipo pulso, a gente vai ver depois a questão da força tipo pulso. Aqui eu vou fazer o caso onde eu tenho uma força periódica, tá? Toda a vez que a gente tem um oscilador amortecido sujeito a forças externas, a gente chama esse oscilador de oscilador forçado, tá? Forçado porque eu tenho uma força externa sendo aplicada a esse oscilador amortecido, tá? O papel da força externa, então, sempre é restaurar parte ou completamente a energia mecânica dentro de um ciclo, né, claro. Aqui eu vou fazer o caso para um tipo específico de força externa, que é bem interessante, que vai dar origem ao fenômeno de ressonância para amplitude, né? Que é uma força externa que é periódica, né? Então é tipo cossenoidal, por exemplo, com uma certa frequência que não necessariamente precisa ser igual à frequência do meu oscilador amortecido, né? Certo? A frequência da minha força externa aqui é ômega, tá? Frequência angular da força externa, e ela tem um módulo máximo, que é F0. Então, aqui para a expressão da força externa, ela é periódica, tem o valor máximo F0, e é periódica com frequência angular ômega no tempo. Então, aqui eu vou estar forçando o meu oscilador amortecido com uma força externa que é periódica, mas o período não necessariamente precisa ser o período do amortecimento, né? Pode ser diferente. Depois a gente vai analisar como é que é o casamento, né? O que ocorre quando eu tenho o casamento da frequência externa com a frequência natural do oscilador e o amortecimento. Bom, para resolver esse problema, especificamente aqui para o caso de força externa periódica, né? Eu vou ter que resolver de novo a equação de movimento. Como eu introduzi mais uma força, eu vou ter que ver como é que fica a equação de movimento para esse tipo de configuração, né? Então, a força total já inclui, né, a força elástica e a força dissipativa, que a gente já conhece, né, a força da lei de Hooke, mais a força dissipativa, que é proporcional à velocidade. E aqui eu introduzi uma força adicional, que é a força externa, F0 cosseno de ômega t, certo? Essa é a força, então a gente pode usar a segunda lei para reescrever como é que fica a segunda lei com a introdução da força externa, né? Então, eu consigo mostrar aqui explicitamente que massa vezes aceleração é igual à soma dessas forças, né? Aqui eu estou separando explicitamente a força externa no lado direito, né? E o que sobrou aqui para o lado esquerdo são as combinações da força elástica e dissipativa, né? Quando a gente divide a segunda lei pela massa, né? A gente recobre, basicamente no lado esquerdo, a equação de movimento do oscilador amortecido, que a gente já resolveu, né? Só que no lado direito agora eu não tenho zero, eu tenho a cosseno de ômega t, ou seja, eu tenho uma função do tempo que é a variável independente aqui nesse problema, né? Se x é a variável dependente, o tempo é a variável independente. Então aqui eu tenho uma nova equação diferencial, muito parecida com a anterior, associada com uma força externa sobre um oscilador amortecido, né? Lembrando que em beta está associado com a razão da constante de amortecimento pela massa, ômega zero quadrado é a frequência natural ao quadrado do oscilador livre, né, quando ele não está amortecido, e A aqui, vocês conseguem ver, né, é a razão da F0 pela massa, quando eu fiz a razão pela massa dos dois lados da equação. Então, o A aqui basicamente é F0 sobre a massa. Então eu tenho uma nova equação para resolver que é basicamente igual a do oscilador amortecido, só que eu tenho um termo dependente da variável independente, que é o tempo. Então, essa equação diferencial que eu obtive aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, igualzinho ao caso anterior que a gente fez do oscilador amortecido, só que agora ela é não homogênea. O termo aqui dos termos da variável independente é não nulo. Eu tenho uma função da variável independente t aqui. Eu não tenho zero. Tá? Então, na aula passada, a gente mostrou que a EDO, a equação diferencial do oscilador amortecido, era homogênea. Nessa aqui é não homogênea. O termo constante não é zero. Ele depende, inclusive, do tempo. Né? Então, é uma EDO não homogênea com coeficientes constantes. Tá? Aí vai lá para pirar como é que eu resolvo uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes não homogênea. Lá no curso de equações diferenciais, a gente vê que a solução geral de uma equação desse tipo, né,
que é não homogênea, é basicamente a soma da solução homogênea, da equação homogênea, ou seja, a solução quando eu coloco zero aqui no lado direito, né? Que basicamente é a solução do oscilador amortecido, que a gente já sabe, né? A gente conhece a solução. E uma solução particular, tá? Que eu estou chamando de XP de P de particular, tá? Então, a solução geral de uma equação diferencial que é não homogênea é a soma da solução da equação homogênea associada mais uma solução particular, certo? Essa solução particular eu vou tratar agora de como é que eu vou resolver ela por um determinado método, né? Mas para a parte homogênea a gente já conhece, né? É a solução do oscilador amortecido, como a gente já resolveu na aula passada. Como a gente já mostrou, a solução para o oscilador amortecido, que é a solução da equação homogênea, né? Para tempo muito grande, o x vai para zero rapidamente, né? Então, a gente já sabe que para tempos muito grandes, a solução geral é dominada pela solução particular, que a gente chama de solução estacionária, né? E a solução homogênea a gente chama de transiente, porque ela é só transitória, né? Para tempos muito maiores que 1 sobre beta, né? Aquelas exponenciais já cancelam a posição como função do tempo na solução homogênea. Então, como a gente já conhece a homogênea e sabe que ela vai dominar só, vai contribuir só para tempos finitos, não muito grandes, quando o tempo é grande, a solução particular que vai dominar, eu vou tratar de resolver, então, qual é que é a solução particular dessa equação diferencial não homogênea, né? Aqui eu vou usar um método, que é o tradicional para resolver solução particular de particular de EDO não homogênea, né, que é o método dos coeficientes a determinar. A ideia é, olhando a cara do termo não homogêneo, que é esse aqui, né? Este aqui. O termo não homogêneo tem uma função periódica, cosseno de ômega t, certo? Então, o método de coeficientes a determinar, ele postula uma solução particular construída com uma base, uma autobase, na verdade, né? Uma autobase associada com o tipo de função que está no termo não homogêneo, certo? Então, eu vou usar, claro, uma base de senos e cossenos, que a gente sabe que é ortonormal, né? Ortogonal, né? Cosseno e seno são funções ortogonais. Esta base é a base que gera as funções periódicas, né? Então, eu vou assumir que a minha solução particular tem a forma de uma superposição ou de uma combinação linear de funções periódicas senos e cossenos que são linearmente independentes, né? Então, a minha solução particular de tentativa vai ser uma combinação, A1, A2, uma combinação linear de funções periódicas, claro, com o mesmo argumento, né, do termo não homogêneo, que é o ômega t, né? Então, essa é a solução particular que eu vou tentar utilizar. Claro que a gente mostrou lá 2 aulas atrás que essas somas de cossenos e senos, como a gente tem 2 parâmetros a determinar, a gente pode fazer uma manipulação e escrever essa superposição de 2 funções periódicas em termos de uma única, né? Ou seja, em termos de uma amplitude geral e de uma constante de fase. Então, aqui, ao invés de fazer a soma, eu vou usar uma única função periódica, que é o cosseno, né? Então, a minha solução particular, baseado no método dos coeficientes a determinar, é uma amplitude D e uma fase ômega t menos sigma. Então, 2 parâmetros, em vez de ser A1 e A2, vão ser D e sigma, certo? Muito bem. Por que a coeficiência a determinar? Porque eu chutei uma boa aproximação para a solução particular, mas eu tenho que determinar quem é D, quem é a amplitude e quem é a constante de fase para essa função chute, né? Para determinar quem é D e quem é sigma, ou seja, os parâmetros, né, da minha solução particular, eu substituo essa solução particular na equação diferencial original, a não homogênea, né? Lembrando que para fazer isso eu preciso saber as derivadas de primeira ordem e segunda ordem dessa minha solução particular, que eu calculei aqui para vocês, né? A derivada primeira dessa solução particular é a derivada do cosseno, né? Então está aqui, né? É menos seno a menos da derivação do argumento, que me dá ômega, né? Então, x ponto é menos d ômega seno, do mesmo argumento. Se eu derivar mais uma vez, eu obtenho o x2 ponto, né? Menos d, então eu mais um ômega e volto na função cosseno quando eu derivo o seno mais uma vez, né? Então, aqui eu tenho
x2 pontos, x ponto e o próprio x particular, né? Aí eu substituo essas derivadas e a forma chute da solução na equação original, que é a equação não homogênea, né? Direitinho, tá todos os termos aqui e o termo não homogêneo aqui explícito. Substituímos, então, que eu substituí o termo da derivada segunda, 2 beta a derivada primeira, mais ômega zero quadrado, a própria função chute particular, e no lado direito, a cosseno de ômega t. Então, eu substituí na equação original a minha solução particular, que tem 2 parâmetros a determinar, que é o b e o sigma, né? Então, aqui eu vou fazer só um trabalho algébrico, né, de manipular a equação que eu tenho quando eu substituir a solução particular na equação diferencial original, de maneira que eu consiga entender quem é D, ou seja, obter uma equação para D e uma equação para sigma. Então, aqui está a expressão da equação, já substituída a solução, aí eu vou trabalhar um pouquinho nela, né? Esses cossenos e esses senos de somas, porque aqui eu tenho o cosseno e o seno, de uma diferença entre dois argumentos, né, ômega t e sigma. Então, eu vou fazer o uso das identidades trigonométricas do cosseno e do seno de uma diferença, porque eu tenho cosseno e seno de uma diferença, onde A aqui é ômega t e B é sigma, né? Aqui está as identidades trigonométricas, o cosseno de A menos B é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, e o seno da diferença é seno, cosseno, cosseno, seno, com um menos aqui no meio. Então, eu vou usar essa identidade trigonométrica para abrir, né? Abrir o cosseno da diferença que existe aqui nos 3 termos, né? Nos 3 termos à esquerda aqui da minha equação anterior. Então, aqui eu já fiz isso, né? Aqui eu tenho menos d ômega quadrado, abre esse cosseno usa essa identidade, eu vou ter cosseno, cosseno, seno, seno. A mesma coisa para o segundo termo e terceiro termo. Então, só abrir usando as identidades trigonométricas, essas funções que tem aqui com um argumento que é uma subtração de 2 ângulos, né? Aí vamos trabalhar nos argumentos. Aqui eu combino termos em comum, né? Combino todos os termos em D, que eu consigo encontrar. Por exemplo, eu tenho um D ômega quadrado aqui, mas também tenho um outro D ômega zero quadrado aqui nesse segundo termo. Então, eu agrupo aqui todos os parâmetros, ou as funções que estão junto com D ômega zero quadrado menos ômega 2. Então, esses senos e cossenos dessas combinações. O termo com o beta está aqui explicitamente, nesse segundo termo aqui, explícito. Isso igual ao lado direito a cosseno de ômega t. Né? Como já restou aqui, né, constantes que dependem de d e beta e ômega, né, e cossenos de ômega t e senos de ômega t. Até já selecionei aqui para nós onde estão localizadas as funções que dependem do tempo, né? Lembrando que cosseno de sigma e seno de sigma são constantes, né? Então, as funções que dependem do tempo explicitamente são esses cossenos e esses senos de ômega t. Então, agora o que eu vou fazer, o último passo, do lado esquerdo, é separar todo mundo que acompanha seno de ômega t e todo mundo que acompanha cosseno de ômega t. Então, quem acompanha cosseno de ômega t é esta quantidade aqui. Então, eu vou fazer a pesca aqui de todo mundo que acompanha cosseno, né? Então, por exemplo, tem o d ômega 2 menos ômega quadrado, tá aqui. E assim por diante. Claro que eu já trouxe uma constante que depende do cosseno de ômega t, que é o a, traço para o lado esquerdo já. Então, combina aqui todo mundo que está acompanhando o cosseno de ômega t nessa equação, certo? E a mesma coisa para quem está acompanhando os senos de ômega t. Então, eu separei aqui todos os parâmetros ou constantes, né, que acompanham cossenos e senos. Isso aqui vai ser igual a zero do lado direito, né, quando eu passei o a cosseno de ômega t para a esquerda. Lembrando, como eu comentei para vocês, né, a função cosseno e seno são funções ortogonais, né, lembrando lá da álgebra linear ou geometria analítica, acho que é álgebra linear, né? Elas são funções linearmente independentes, né? Se eu tenho uma combinação linear de funções linearmente independentes dando zero, isso significa, por definição de funções linearmente independentes, né, que os coeficientes que estão acompanhando essa combinação linear de funções linearmente independentes têm que ser identicamente nulos, né? Então, se essa combinação linear de seno e cosseno é zero, significa que as constantes
estão acompanhando essas funções têm que ser identicamente nulas, né? Isso tem que ser zero, isso tem que ser zero, para que a soma, a combinação linear seja nula, né? Só lembrando das questões de álgebra linear. Então, a gente já sabe que todos esses caras que estão em colchetes são nulos, identicamente. Isso, então, vai me dar duas equações, né? Ou seja, isto é zero, isto é zero. E vai me dar essas equações, explicitamente, se eu pesquei dali as expressões, né? Só dei uma enxugada aqui, né? Dei uma enxugada aqui na equação, passei o termo constante A para o lado direito, na primeira equação. E aqui eu consigo ver que tem D aqui é comum aos dois termos, eu dividi todo mundo por D, e aí eu me livro da dependência em D na segunda equação. Basicamente, manipulação das duas equações originais, vindo do fato que as constantes têm que ser zero, porque eu tenho uma combinação linear de funções linearmente independentes igual a zero. Quando eu faço isso, eu vejo que agora sim eu vou ter uma equação para D e uma equação explícita para a constante de fase, que são os dois parâmetros a determinar na minha solução particular da solução da equação diferencial não homogênea, né? Então, aqui, se eu isolo D nessa primeira equação, eu consigo escrever D como função de A e funções da fase, né? Cossenos e senos da fase, a menos dos outros parâmetros que aqui dependem das frequências angulares, né? Frequência natural do oscilador, ômega zero, frequência da força externa, ômega, e o parâmetro de amortecimento, que é o beta. Vem direto dessa equação aqui. Então, D, já dá para ver aqui que D não é necessariamente uma constante mesmo, né? Ela vai depender explicitamente do valor da frequência angular da força externa, ômega, né? Então, D depende de ômega necessariamente, né? Para cada ômega eu tenho valores diferentes da amplitude D, né? Da solução particular. Da segunda equação, eu consigo ver aqui, passando esse cosseno para o lado direito, e depois vendo que vai aparecer uma tangente, né? Quando eu passo para o lado direito o cosseno, eu vou ter uma razão de seno sobre cosseno da fase. Eu consigo mostrar que tangente da fase, desta equação aqui, né? A tangente da constante de fase também é 2 beta ômega dividido por essa diferença aqui, né? Aqui. Também vai depender do valor da frequência externa, né? O ômega, e também de quanto vale o amortecimento, né? Se eu tenho tangente de sigma, em termos da frequência, eu consigo calcular sigma, né? Porque é arco tangente deste argumento, né? Então, eu consigo calcular explicitamente a constante de fase e o D explicitamente na minha solução particular, né? Lembrando que tanto D quanto sigma depende da frequência da força externa, né? Aqui, interpretando quem é a sigma, né, ela basicamente, a constante de fase sigma, ela é a diferença de fase entre a força externa e a força do movimento resultante, né? Agora eu vou me livrar desse cosseno, desse seno sigma que estão aqui na expressão de D, né? Porque é um inferno, né? Tem o cosseno e o seno de sigma devem depender claramente de ômega também, né? O que eu vou fazer agora aqui é tentar determinar D explicitamente sem informação da fase, né? Vejam bem, aqui eu tenho tangente de fase igual a uma razão de duas quantidades, tá? Se eu lembrar de trigonometria, né, se eu tenho um triângulo retângulo onde eu tenho o ângulo θ, eu tenho o cateto adjacente, o oposto e a hipotenusa, eu sei que a tangente do ângulo θ aqui é a razão do cateto adjacente pelo cateto oposto, né? Então, aqui eu também tenho a tangente de um ângulo que é constante de fase, né? Ele é a razão de duas quantidades. Eu posso associar essas quantidades que estão aqui com o cateto oposto e com o cateto adjacente aqui na minha analogia com trigonometria, né? Então, aqui o 2 beta ômega vai fazer o papel do y e essa razão aqui, né, o que está no denominador vai fazer o papel do x, né? Então, tangente de θ é a razão de y sobre x. Eu consigo determinar quem é y e x na analogia com trigonometria. Se eu sei que isso aqui é tangente de um ângulo, a partir dos catetos, eu consigo escrever tanto o seno do ângulo quanto o cosseno do ângulo a partir da relação da analogia com trigonometria. Na trigonometria, o seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, onde a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos aqui, né? No meu caso, os catetos, entre aspas, aqui na analogia com trigonometria, são essas duas quantidades, né? Este vai fazer o papel do y, cateto adjacente,
e este aqui, o denominador, vai fazer o papel do x do cateto adjacente. Né? Então, eu consigo automaticamente, se eu sei quem é o cateto adjacente e o oposto e o adjacente, né? Entre aspas, né, na analogia, eu consigo calcular quanto é que é seno e cosseno de sigma, que é um ângulo, né? Bom, tá aqui. Então, se tangente de sigma é esta razão, seno de sigma é o cateto oposto pela hipotenusa e cosseno de sigma é o cateto adjacente pela hipotenusa. Claro que a minha hipotenusa aqui é uma coisa complicada, é a soma do quadrado desses dois caras aqui, raiz quadrada, né? Então, me introduzo aqui a hipotenusa, entre aspas, aqui no nosso caso, é uma função complicada de W, ômega zero e beta. Mas, a princípio, a analogia com a trigonometria, sabido tangente de sigma, nos permite calcular seno e cosseno de sigma automaticamente em termos de W, né, que é a frequência angular da força externa. Aí voltamos lá, como eu sei agora quem é cosseno de sigma e seno de sigma, voltamos na expressão da amplitude D e substituímos, né? Substituímos aqui quem é cosseno, acompanhando este cara aqui, e quem é seno, acompanhando 2 ômega beta, né? Está aqui explicitamente, né? A gente consegue ver, quando a gente faz esses produtos, né? Eu vou ter quadrados dessas duas quantidades aqui, ó. Quadrado desta quantidade, e a raiz quadrada embaixo, que tem a ver com a hipotenusa, a nossa hipotenusa, na nossa analogia, que está aqui, né? Sobraram, então, quando eu substituo o seno e cosseno de sigma, os quadrados das quantidades originais que estavam ali acompanhando o seno e o cosseno, e a raiz quadrada que nos representa a hipotenusa. Se eu fizer as continhas de simplificação aqui, passo a raiz quadrada que sobra, né, correspondente e tudo mais, eu vejo que o D pode ser finalmente escrito em termos de ômega e não mais como função da fase, né, senos e cossenos da fase, certo? Daqui para cá, lembra que basicamente aqui os argumentos aqui em cima e aqui embaixo são os mesmos, e basicamente basta somar as potências, né? Eu tenho 1 menos 1 meio, que me dá 1 meio, que é esta raiz quadrada que está aqui, né? Com o mesmo argumento. Então, daqui para cá é basicamente somando as potências do numerador no denominador, nesta razão aqui, né? Mas o que eu fiz aqui, eu consegui escrever a amplitude da solução particular em termos só da frequência do oscilador, da força externa e da frequência natural do oscilador e do amortecimento na forma de beta. Então, aqui está a cara explícita, então, da solução particular. Lembrando que solução particular era D, mas D agora eu mostrei que no caso de uma força externa periódica, ela depende explicitamente de W, desta forma complicada aqui, mas é uma função de W, com função periódica cosseno de ômega t menos a fase, onde a fase eu já calculei explicitamente ela, né? Tangente da fase está relacionado com W também, né? Mas aqui está a solução particular. A solução particular está explicitamente determinada aqui, né? Eu só vou mostrar, no caso da fase aqui, casos particulares, dependendo de quanto vale ômega, né? Eu mostrei aqui para vocês que a fase sigma, a constante fase sigma, tangente de sigma depende de ômega, né? Porque lembra, ômega zero é a frequência natural do oscilador, isso é uma constante, né? Beta também é dado pela força resistiva e a intensidade dela, né? Então a única coisa que eu posso, o único parâmetro que eu posso alterar aqui é a manipulação na frequência angular da força externa, né? Então, eu vou fazer para alguns casos particulares do valor da força externa, claro, fixo ômega zero e beta, quanto é que é o valor da fase, né, da constante fase. Isso é interessante porque simplifica aqui, em alguns casos, a gente consegue saber analiticamente quanto é que vale a constante de fase, né, sem precisar calcular numericamente, né. Então, eu vou fazer 3 casos onde eu consigo determinar explicitamente quanto é que vale a fase, né, a constante de fase da minha solução particular, que é a solução que vai valer para tempos grandes, né. Então, o primeiro caso particular é quando a minha frequência angular da força externa é zero, né? Certo? Ou seja, basicamente isso aqui corresponde a uma força constante, né? Porque se ômega zero, cosseno de ômega t,
é 1, né? Então, basicamente, a força aqui externa é F0, uma força constante. Né? Não é mais, deixa de ser periódica e vira uma força constante. Né? Então, se a frequência angular da força externa é nula, a tangente da fase, como ômega é 0, né? Voltamos aqui. Como ômega é 0, basicamente aqui a tangente da fase é 0. Né? Então, a tangente de fase sendo 0, significa que a fase é a arctangente de 0, ou seja, qual é que é o ângulo onde a tangente é 0. O primeiro, né, a gente sabe, né, pelo gráfico da função tangente, que isso ocorre, né, a tangente é nula para ângulos 0 radianos, né, como é em 0 graus, né, eu tenho tangente nula. Né, porque a tangente é seno sobre cosseno, seno de 0 sobre cosseno de 0 vai dar 0. Né, então, a constante de fase é nula, no caso, se a frequência angular da força externa é nula. Né. Então, eu boto o zerinho aqui na minha solução particular. O outro caso particular da frequência externa é quando tem um match, né, tem uma coincidência da frequência externa com a frequência natural do oscilador quando ele não está amortecido, ele é oscilador livre. Neste caso, a tangente de sigma vai dar infinito. Por que vai dar infinito se as frequências são iguais? Né? Voltando aqui de novo. Se ômega é igual a ômega 0, aqui no denominador eu tenho 0, né? Então eu tenho uma divergência, né? Eu tenho mais infinito para a tangente de sigma. Tangente de sigma mais infinito corresponde a sigma correspondente ao arctangente sendo infinito, que é uma das assíntotas, né, da tangente, que é o π sobre 2. Então, 90 graus é a constante de fase quando eu estou com a frequência externa igualzinho à frequência natural do oscilador livre, né? Certo? E o meu último caso, o meu último exemplo, é quando ômega, a frequência externa é gigante. Tá? A frequência angular da força externa é enorme, infinito. Isso significa, quando for fazer ômega muito grande, né? Basicamente a tangente θ chega nessa expressão aqui, né? Basicamente é menos 2 beta sobre ômega, com um ômega muito grande. Isso é infinito, né? Claro, para ômega... Perdão, isso é 0 para ômega muito grande, mas é 0 pela esquerda, né? Ou seja, é 0 por valores negativos, né? Que eu estou chamando de 0 menos. 0 menos quer dizer que é 0 no limite de ômega tendendo ao infinito, mas é 0 por baixo, a gente chama por valores negativos, aproximando de 0. Né? Isso acontece para a função tangente é 0, se aproximando de 0 negativo em sigma, o argumento da tangente igual a π. Tá? Se tu olhares lá no gráfico da função tangente, em π, de novo, a função tangente é 0. Ela é 0 em 0 graus, em π, 2π e assim por diante. Né? Então, em π, vocês vão ver que ela vai ser 0 vindo por baixo, né, de valores negativos do argumento. Né? Certo? Se eu fizer o gráfico basicamente esquemático de quanto é que é a fase como função de W, usando esses 3 casos particulares, né, onde a fase vale 0, π sobre 2 e π, onde aqui esse ponto aqui é ômega igual a ômega 0, onde eu tenho π sobre 2. Né? Basicamente, o comportamento da fase em termos de ômega tem esta cara aqui explícita. Né? Eu tenho uma assíntota para frequências muito grandes, valendo π, né? E um comportamento tipo arctangente, né, para a função da frequência externa. Então, a gente consegue esquematizar qual é que é o comportamento da fase, né, em termos de ômega. Lembrando, então, que tanto a fase quanto a amplitude não são constantes, ela depende de quanto vale a frequência da força externa. Voltando, então, agora a gente determinou claramente qual é a solução particular, a gente volta e vai escrever explicitamente a solução geral, né, do oscilador amortecido forçado. A solução homogênea, da equação diferencial homogênea, é a solução do oscilador só amortecido, sem a força externa, né, que a gente já conhece, né, essa é aqui a solução geral do oscilador amortecido. Eu tenho exponencial decrescente, pesado por as dependências temporais na forma das exponenciais. Claro que essa solução geral aqui para o oscilador amortecido tem comportamentos distintos, né, em cada caso. Né?
No subcrítico, né, no subamortecimento, eu ainda tenho oscilação, e no oscilador amortecido crítico e supercrítico, eu não tenho mais oscilação. Mas isso aqui é a expressão geral, né, para qualquer caso, né, para qualquer relação entre beta e ômega. Então, a solução homogênea, a gente já conhece, vocês conseguem ver aqui claramente, a solução homogênea, ela desaparece para tempos muito grandes, ou seja, tempos muito maiores que 1 sobre beta, porque essa exponencial aqui vai suprimir, né, a solução da homogênea, e a gente consegue ver que quem vai se manter para tempos muito grandes, basicamente, é a solução particular, né, que tem a amplitude que depende de ômega, como eu acabei de mostrar, é multiplicada pela uma função periódica do tempo, onde a frequência é a frequência ômega, né, certo? Lembrando, então, que a solução geral é a soma, né? A solução geral para o oscilador forçado é a soma da homogênea mais a particular. A particular você consegue ver que basicamente ainda é parecida com o oscilador subamortecido, né? É uma função periódica com uma amplitude modulada, né? Amplitude modulada, aqui, claro, ela depende modulada em ômega, né? Não em T, mas em ômega. Né? Já o tamanho da amplitude aqui para a solução particular vai depender de quanto vale o ômega. Né? Como eu estava falando para vocês, como a solução homogênea ela decresce rapidamente para tempos grandes, né? Ela vai representar só os efeitos transitórios, né? Eu vou ter supressão. E essa solução homogênea é chamada de solução transiente, né? Que é a solução que contribui só para os primeiros tempos, né? Os tempos abaixo de 1 sobre beta. Né? A solução que vai dominar para tempos grandes vai ser basicamente a solução particular, né? E aí a gente chama essa solução de estado estacionário, significa que para tempos muito grandes, quem domina a solução geral é a particular. Então, x, ou seja, a posição da partícula para o oscilador forçado, onde a força externa é periódica, para tempos muito grandes, 1 sobre beta, é basicamente a solução particular. Certo? Eu vou analisar agora o fenômeno que vai aparecer para a amplitude da solução particular, como eu mostrei, né? Essa amplitude aqui, né? Da solução particular, dependendo de qual é a relação entre a frequência externa e a frequência natural do oscilador, que é o fenômeno da ressonância na amplitude. Né? Eu vou ter picos na amplitude, dependendo da relação entre ômega e ômega zero, e, claro, a constante de amortecimento beta. Né? Então, aqui eu vou mostrar que vai ter uma frequência explícita da força externa, onde eu tenho um máximo da amplitude D de ômega. A amplitude D de ômega é a amplitude da solução particular. Então, como ela é uma função de ômega, existe um máximo, e este máximo vai ocorrer para uma frequência, que eu vou chamar de frequência de ressonância para amplitude ômega R. Então, existe uma frequência onde eu vou ter um pico, né, um tamanho máximo para o tamanho da amplitude da minha solução particular, que é a solução transitória para tempos muito a solução estacionária para tempos muito grandes, né? Para eu saber quanto é que vale, né, calcular quanto é que vale essa frequência de ressonância da amplitude D, eu preciso fazer o teste da derivada primeiro, né? Porque a amplitude de ressonância, a frequência de ressonância é um ponto de extremo, na verdade é um ponto de máximo, né? É um ponto de máximo da função D de ômega, a amplitude como função da frequência externa. Então, para eu calcular quanto é que é a frequência de ressonância da amplitude, eu preciso fazer o teste da derivada primeiro, né? Ou seja, eu vou derivar relativo a ômega, a amplitude como função de ômega, e obter para qual frequência, né? Que é o ômega R, onde essa derivada é zero. Então, a derivada zero vai me dar o ponto extremo que eu vou associar com o ponto de máximo da amplitude. Né? Como eu sei, a expressão de D como função de ômega está aqui, né, na solução particular, né? D de ômega, essa expressão é A raiz quadrada, e aqui eu tenho uma dependência explícita de ômega no denominador. Né? Eu vou fazer a derivação em ômega explícita do D, né? Então eu derivo em D a expressão da amplitude. Aqui, claro, eu já coloquei aquele denominador que tem uma raiz quadrada aqui em cima para ficar fácil o cálculo da derivada, né? Então, se eu tenho aquela raiz embaixo, isso é basicamente o argumento na potência menos 1/2, né? Eu consigo mostrar aqui que para essa derivada, eu tenho uma criatura aqui, uma função complicada, na potência menos 1/2, e eu vou fazendo a derivada, né? Regra da cadeia, né? Então, a derivada dessa quantidade é menos 1/2, né? Baixa 1/2, né?
menos 1/2, baixa ou menos 1/2, a constante A, aqui tem um argumento, né? O argumento original, que está aqui embaixo, né? Porque o argumento original vai estar na potência menos 1/2, menos 1, que é 3/2, né? Menos 3/2. Então eu já coloquei o menos 3/2 aqui embaixo, né? Aqui embaixo. E claro, a derivada do que está aqui dentro, né? Então eu estou derivando em ômega este termo e este termo. A derivada deste termo é 2 ômega 0 quadrado menos ômega 2. É derivada do que está dentro, porque tem ômega aqui dentro ainda, né? Menos 2 ômega. E a derivada desse termo aqui, que é o 4 beta quadrado ômega 2, é 8, né? Porque eu tenho um 2 que cai aqui, 8 beta 2 ômega. Então aqui, nesse denominador, entre colchetes, eu tenho as derivadas do aumento da raiz quadrada. Isso igual a zero vai me corresponder a pontos de extremo, ou seja, ômegas que obedecem a esta relação igual a zero vai ser um ponto de extremo. Basicamente, como o que está aqui dentro do denominador não vai nos interessar, para isso aqui ser zero, essa razão ser zero, basta que o denominador seja zero. Então eu vou trabalhar só no numerador zero, então que está aqui em cima zero, né, o numerador zero. Tudo que tem constância não preciso levar, né? Basicamente isso aqui, né, o que está dentro do colchete tem que ser zero para satisfazer a derivada zero, né? Eu estou trabalhando com o que está aqui no argumento igual a zero, faço o trabalho aqui de se livrar dos termos que são idênticos nos dois termos aqui. Aqui, basicamente, eu estou botando só o que está aqui dentro desse colchete, né? Isso é igual a zero, divido por 4 ômega para dar uma limpada aqui. E aí, eu consigo mostrar que o ômega correspondente à derivada nula para a amplitude D é tal que ômega quadrado, vou isolando o ômega quadrado aqui, ômega quadrado é ômega 0 quadrado menos 2 beta quadrado, significa que a frequência que corresponde ao ponto de máximo da D de ômega, né, que eu chamei de frequência de ressonância da amplitude, né, ômega E, é a raiz quadrada desta quantidade aqui, raiz quadrada de ômega 0 quadrado menos 2 beta 2. Então, a frequência de ressonância, ela depende da relação intrínseca entre a frequência natural do oscilador amortecido, sem a força, né, externa, e o parâmetro de amortecimento. Essa quantidade, essa relação aqui vai me dar quanto é que é a frequência de ressonância e vai me dar o pico no máximo para a amplitude da solução estacionária, né? Certo? Então, aqui, obtemos claramente, né, resolvemos qual é que é a frequência de ressonância da amplitude. Como eu sei quem é a frequência de ressonância, esta quantidade aqui, eu vou substituir o seu valor na expressão de D de ômega e vou obter, claro, quanto é que é o valor máximo da amplitude. Ou seja, qual é que é o valor máximo da amplitude da minha solução particular, que é a que domina para tempos grandes. Vamos lá. Então, sabendo que a frequência de ressonância é esta quantidade, substituo esta frequência na expressão geral da D de ômega, né? Então, onde tem ômega, eu coloco ômega R, certo? Só para lembrar, volta aqui um pouquinho de novo. Aqui para a expressão, né? Aqui, isso é o D, né? D de ômega. Então, eu venho aqui, substituo onde tem D, eu substituo por ômega de R, substituindo esses dois termos dentro da raiz. Feito isso, aqui eu estou trabalhando com a substituição, tá? Numérico, algebrismos, álgebra da substituição. Aqui está a substituição, aqui está a substituição. Vou ver os termos que cancelam, alguns cancelam, certo? Eu vou ver que eu consigo mostrar que o argumento que vai restar depois da substituição dentro da raiz quadrada é 4 beta 2 multiplicado pela diferença ômega 0 quadrado menos beta 2. Claro que 4 beta quadrado está fatorado, né? Então eu posso sair para fora da raiz quadrada. E sobra um 2 beta aqui embaixo, e a raiz quadrada dessa diferença dos quadrados das frequências ômega 0 e o beta. Né? Então aqui eu tenho quanto é que é o valor do pico, né, da amplitude D de ômega calculada no valor do máximo. Né? Depende, na verdade ele é inversamente proporcional ao quanto é que vale o amortecimento. Né? Amortecimento grande, eu tenho um pico pequeno, amortecimentos pequenininhos, ou subamortecido, no caso do oscilador, eu tenho amplitudes grandes, né? A dependência de D com o parâmetro de amortecimento está aqui, né? Ele é inversamente proporcional a beta, e também eu vou ter picos, né, quando eu tenho a beta da ordem de ômega 0 também, né?
parâmetro de amortecimento próximo da frequência natural do oscilador. Mas está aqui a expressão do máximo da amplitude de A dividido por 2 beta e a raiz quadrada da relação ômega 2, 0 e beta 2. Aqui eu estou fazendo um gráfico esquemático, tá? Não leve muito a sério esse gráfico, é só esquemático. Eu estou fazendo para 2 betas distintos, né? A forma funcional da amplitude, né? E onde estão localizados os seus picos, tá? Então aqui eu tenho a d de ômega, ou seja, a função completa de ômega, né? Em termos de ômega, então estou fazendo o cálculo completo da d de ômega esquematicamente, né? Em função de ômega. Aqui está a frequência natural, que é o ômega 0, certo? Lembrando que a frequência natural sempre vai ser maior, vejam bem, a frequência natural do oscilador sempre vai ser maior que a frequência ômega R, né? Vocês conseguem ver que ômega R é sempre menor que ômega 0, né? Então, aqui a localização das frequências de ressonância, independente do valor de beta, né, está sempre à esquerda da frequência natural do oscilador por construção na nossa obtenção da expressão da frequência de ressonância, né? A frequência de ressonância da amplitude é menor que a frequência natural do oscilador. Então, e aqui eu coloquei para 2 valores para beta, né? Betas diferentes, né? Eu tenho valores distintos para as frequências de ressonância e automaticamente valores distintos para o pico, né? Então aqui provavelmente eu tenho no beta 1, por exemplo, o beta 1 e o beta 2 correspondem a betas que estão... O beta 2 é menor que o beta 1, né? Beta 2 é menor que beta 1. Se o beta 2 é menor que o beta 1, o beta 2 tem um pico maior, né? Relativo ao beta 1, que são essas representações que eu mostrei aqui, né? Se eu olhar a expressão geral da D de ômega, eu vejo que em ômega igual a 0, ela é finita, né? E vale A sobre ômega 0 quadrado. É só ir na expressão da amplitude, a gente consegue ver. Para quando o ômega é igual a 0, né? A amplitude aqui vale basicamente ômega 0 quadrado ao quadrado, ou seja, A sobre ômega 0 quadrado sobra como resultado, né? Certo? Claro, isso aqui é um gráfico bem esquemático, né? Só para mostrar onde estão localizados os diferentes picos, porque os picos são distintos, inversamente proporcionais ao beta, né? Menor amortecimento me dá picos maiores, maior amortecimento me dá picos menores. Inclusive, vai existir valores de amortecimento, se eu tenho um amortecimento muito grande, onde deixa de ocorrer, inclusive, o fenômeno da ressonância. Lembrando aqui que tem a expressão da frequência de ressonância está relacionado com a relação entre o ômega 0 e o beta, né? Aqui, sim, está um gráfico muito mais bonito, né? Para diferentes betas, né? Diferentes betas aqui. Ou seja, para diferentes amortecimentos, começando de um amortecimento muito grande, indo no limite do amortecimento muito fraquinho, como eu estava comentando para vocês, né? Aqui está claro para ver mais corretamente, né? Aqui eu tenho, então, a frequência externa, o valor da D de ômega, né? E o valor da amplitude, o comportamento da amplitude em termos de ômega para amortecimentos desde o pequeno desde o grande até o pequeno. Você consegue ver que o amortecimento grande, que é este cara aqui, né? Eu já nem tenho mais o fenômeno do pico, né? Eu já deixo de ter o fenômeno da ressonância desapareceu. O pico aqui desapareceu completamente. Quando eu vou diminuindo o amortecimento, que é nesta ordem aqui, né? Vocês conseguem ver que eu vou, claro, aumentando o valor do pico e a largura da amplitude está cada vez menor, né? A largura da amplitude, vocês conseguem ver, é proporcional a beta, né? Quanto menor beta, menor é a largura da minha amplitude como função de ômega e o pico associado, né? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é essa expressão aqui, a expressão completa, né, e onde está localizado os máximos, né, onde estão localizados os máximos, dada um valor da frequência externa. Mas a D de ômega, basicamente, a D de ômega tem esses comportamentos aqui, sendo que para um determinado limite de amortecimento, né, eu vou deixar de ter ressonância, né.
que corresponde ao amortecimento pequeno. Que é o que eu vou calcular aqui para vocês, ó. Eu não vou ter mais ressonância, né? Eu não vou ter mais os picos, né? Quando o amortecimento é tal que o beta, né, o parâmetro beta, for maior que ômega zero sobre raiz de 2. Né? Por quê? Se beta for maior que ômega zero sobre raiz de 2, beta quadrado é ômega zero quadrado sobre 2, né? E aí eu vou ter um argumento que é negativo aqui dentro da minha expressão para frequência de ressonância. Então, se beta for maior que ômega zero sobre raiz de 2, eu vou ter frequências de ressonância para amplitude que são complexas, ou seja, não reais. Né? Então, significa que tem um limite para o amortecimento, ou seja, um amortecimento tão grande tal que isso aqui ocorra. A partir desse limite, eu não vou ter mais picos na amplitude, não vou ter mais picos de ressonância. Aqui é o caso limite, e aí eu não vou ter mais ressonância, não tenho mais picos. Né? Isso ocorre explicitamente para esse tipo de limite aqui, né? Onde o argumento aqui é negativo, né? Para a expressão da frequência de ressonância. A gente mostrou na aula passada também a questão da relação entre o tamanho do amortecimento, né? A quantidade de amortecimento do oscilador amortecido e o tal do fator de qualidade do sistema, né? O fator de qualidade a gente mostrou na aula passada para o oscilador subamortecido, né? Ele basicamente é a razão entre a energia contida, a energia média, né, contida no oscilador amortecido dentro de um período, né, do subamortecimento, dividido a potência dissipada neste período, né, ou seja, a energia que é entregue para o meio neste período. A gente mostrou na aula passada que, para o caso do oscilador amortecido, a constante de qualidade, né, tem essa expressão aqui, né, basicamente a razão ômega zero sobre 2 beta, onde beta está associado com amortecimento, né. Então, amortecimento grande significa fator de qualidade pequeno, e amortecimento pequeno corresponde a fatores de qualidade grande. Fator de qualidade grande significa que o oscilador perde pouca energia na forma de potência dissipada, né, dentro de um período. Né. Então, Q grande significa que o amortecimento é bem pequeno. Aqui no caso do oscilador forçado, a gente vai conseguir mostrar, na aula que vem a gente vai conseguir mostrar isso explicitamente. Eu posso definir que o fator de qualidade para o caso do oscilador amortecido forçado, aqui ao invés de eu ter, claro, a frequência natural do oscilador, no caso do só amortecido, né? No caso do forçado, aqui eu vou substituir o ômega zero pela frequência de ressonância, né, da amplitude ômega R. Então aqui eu tenho quanto é que é a expressão do fator de qualidade com o oscilador forçado amortecido. Né? Basicamente é parecido com a expressão da aula passada, onde eu fiz a substituição da frequência natural do oscilador pela frequência de pico, né, da amplitude, que é a frequência de ressonância. Né? Certo? Vocês conseguem ver também que, claro, para um amortecimento muito pequeno, claro que eu vou recobrir o caso anterior da aula passada, né? Se o beta é bem pequenininho, a frequência de ressonância basicamente é da ordem de ômega zero quadrado, né? Então, o limite para pequeníssimo amortecimento recobre o que a gente já tinha na aula passada para definição da interpretação do fator de qualidade. Então, em alguns problemas nos livros, vocês vão ver, ao invés de enunciar quanto é que é o parâmetro de amortecimento beta, o texto ou o problema pode dizer para vocês quanto é que é basicamente quanto é que é o fator de qualidade, né? É a mesma coisa, a menos da frequência natural você consegue obter quanto é que é o parâmetro de amortecimento a partir do fator de qualidade, né? Eles são quantidades que são inversamente proporcionais, né? Certo? Lembrando que no nosso caso aqui do oscilador forçado, né, amortecido forçado, a gente vai mostrar, descrevendo isso em termos do fator de qualidade, né, eu vou ter o desaparecimento da ressonância, né, que ocorre para esse limite aqui, né, beta maior que ômega zero dividido por raiz de 2. Isso vai acontecer, claro, para fatores de qualidade pequeno, né. Então, se eu tenho um amortecimento grande, acima daquele limite que eu mostrei ali, né, isso vai corresponder a um fator de qualidade pequenininho, né. Grande amortecimento corresponde a um fator de qualidade pequeno, né.
E eu consigo, inclusive, ver qual é que é o fator de qualidade crítico, né? Então, eu volto aqui e escrevo quanto é que é o valor crítico para o beta, né? O beta. O beta crítico para onde eu vou ter desaparecimento do pico de ressonância. Isso ocorre, então, para um beta igual a ômega zero dividido por raiz de 2. Quando eu faço a substituição disso, eu consigo obter qual é que é a constante de qualidade, né? O parâmetro o fator de qualidade correspondente à transição para a existência ou não de ressonância no meu oscilador forçado. Né? Então, o que é crítico, abaixo do qual vai desaparecer a ocorrência de picos, né, na minha amplitude da solução particular, ocorre quando eu tenho esta razão aqui, né, raiz de 2 sobre 2, a razão entre a frequência de ressonância pela frequência natural do oscilador. Mas, claro, é sempre para valores pequenininhos, né, de Q, né, do fator de qualidade, no caso para o caso crítico. Né? Abaixo do crítico eu vou desaparecer o pico. Né? A gente vai mostrar, eu vou tentar mostrar explicitamente na aula que vem, que eu também posso exprimir, né, o fator de qualidade, no caso do oscilador forçado, em termos da razão ômega zero por delta ômega. Delta ômega, no caso de pequeno amortecimento, né, basicamente da largura daquela função que eu mostrei aqui, né, a função amplitude, né, a largura para pequeno amortecimento basicamente é 2 beta, tá, que eu estou chamando de delta ômega. Então, delta ômega basicamente é a largura da amplitude como função de ômega. Então, eu vou mostrar na aula que vem que o fator Q também pode ser escrito como a razão entre a frequência natural do oscilador e a largura da amplitude em torno do pico, né? Em torno do pico. Na aula que vem a gente vai construir detalhadamente quanto é que é esse delta ômega, né? A largura do pico não está em qualquer lugar. Então, saber qual é que é a largura dessas funções que tem o pico, a largura tem que estar localizada em um lugar específico aqui, né? Que é basicamente a metade da amplitude máxima, né? Então, eu vou no valor máximo, divido por raiz de 2, perdão, a 1 sobre raiz de 2, o valor máximo da amplitude vai me dar o local onde eu vou fazer a mensuração da largura delta ômega da minha amplitude. Né? Mas a gente vai ver em detalhe na aula que vem, né? Basicamente, eu consigo ainda escrever o fator Q da ordem para pequeno amortecimento como esta razão, né? É a frequência natural basicamente dividida pela largura da minha amplitude, né? Para pequeno amortecimento. Certo? Com isso eu finalizo a aula da solução do oscilador forçado. Claro que lembra, eu fiz um caso de força externa, que é força periódica, né? Eu mostrei que neste caso ocorre o fenômeno da ressonância na amplitude, que significa que a minha amplitude tem um pico, um valor máximo, associada a uma relação entre a frequência natural do oscilador e a frequência externa da força sendo aplicada à partícula, né, ao oscilador amortecido. Claro que eu posso ter outras formas de força externa, nas outras aulas a gente vai tratar alguns deles, né? Posso ter forças externas que são tipo pulsos, né? Posso ter força constante também. O que vai acontecer? Vamos fazer explicitamente o que vai acontecer. Claro, eu vou ter... Basicamente, quando eu tenho força externa constante, né? E se o meu oscilador amortecido tem um amortecimento muito fraco, eu vou mostrar para vocês que acontecem outros fenômenos, né? Que é o fenômeno do batimento batimento, basicamente, e também um aumento desenfreado da amplitude para casos particulares. Né? Mas na aula de hoje, basicamente, a gente analisou a questão da força externa periódica, né? O resultado da solução do movimento, da solução estacionária do movimento para tempo muito grande, né? É que eu vou ter picos na amplitude, né? A minha amplitude de movimento oscilatório, claro, para a solução para tempo muito grande, vai ter valores grandes dependendo do valor da frequência externa, né? Da força externa. Certo? Na aula que vem, a gente continua. No que eu vou fazer na aula que vem? A gente vai analisar como é que fica agora a questão das potências dissipadas e absorvidas médias, né? Lembrando agora, diferente do oscilador amortecido, onde eu perco continuamente energia mecânica,
Devido ao fato que a gente introduziu uma força externa, essa força externa vai nos introduzir EMEC de volta no sistema. Então, eu vou ter um balanço entre potência dissipada, devido à força dissipativa, e uma introdução de energia no sistema através da força externa. Né? Eu vou mostrar na aula que vem qual é que é a relação entre essas duas potências, né? Potência dissipada e potência absorvida, né? Da força externa, os seus valores médios, né? Dependendo de quanto varia a frequência da força externa que a gente está utilizando aqui, né? O matching dela com a frequência natural do oscilador, eu posso, na média, contrabalançar a perda de energia mecânica, em média, né? Então, eu posso construir uma força externa que me reponha, em média, o valor perdido da EMEC na mesma ordem. A gente vai analisar em qual frequência isso vai acontecer, né? Em que eu vou ter o matching, né? O encontro da potência dissipada com a potência absorvida, né? Pela força externa. Né? De maneira que a EMEC, em média, de novo, volta a ser constante para esse tipo de sistema, né? E também eu vou fazer os casos de outros tipos de força, né? Que eu estou comentando com vocês, né? Outros tipos de forças externas, qual é que é a resposta do sistema. E a resposta do sistema, basicamente, é a solução da equação diferencial, né? Basicamente. Certo? Termino tudo aqui, fico para aberto aqui para dúvidas, questionamentos, ou também das questões das listas, não, das atividades, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm vendo algum problema nas aulas anteriores, não sei se vocês estão acompanhando os vídeos, né, das aulas. Então, para quem fica, quem quiser fazer perguntas, eu estou à disposição. Boa noite para quem vai, tá? Até terça-feira, bom final de semana para quem vai. Certo? Nesse caso dessa aula hoje, a gente vai deixar um resumo, né, esquemático de todos esses conteúdos que a gente viu agora. Estão em slides separados, né, PowerPoints, né, tipo slides de PowerPoints, resumindo essas derivações que eu fiz em detalhe aqui, né, um pouquinho mais detalhado. Bom fim para quem vai. Roberto apareceu ali na hora. Apareceu o vídeo do Roberto também. Como é que é, William? Novo bloco? Nova atividade, sim. Toda semana vai ter atividade. Amanhã vai ter... Amanhã é bem de noite, tá? Eu tô botando às 23 horas. Em geral, eu tô disponibilizando a partir das 11 da noite da sexta. Certo? Então, amanhã é só bem de sábado, né? Porque amanhã às 23 horas não vai olhar isso aí. Eu tô pensando que vocês vão olhar sábado, né? Vocês têm mais ou menos sempre uma semana para fazer, né? Então, assim, amanhã vai ter o bloco de atividades nessa semana a gente viu o oscilador amortecido, né? E um pouquinho do forçado, então viu tudo sobre o forçado, né? Então, as questões que vão ter, as 5 questõezinhas vão ser sobre osciladores amortecidos e alguma coisinha do forçado, né? Professor, essa aula ali, o início foi para complementar a tarefa, a parte anterior ainda, né? O início ali. Isso. Foi só o finalzinho do oscilador amortecido, né? Só para ver como é que fica. Claro, é bem esquemático que eu fiz, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, mais ou menos qualitativa de como é que é o caminho de fase, né, para o oscilador amortecido. Que a forma real, tu tem que calcular numericamente, né? É muito complicado tu construir o caminho de fase usando a solução geral, né? Tu tem que fazer numericamente isso, né? Sim. Teria que fazer, por exemplo, teria que fazer um Excel da vida, né? Dadas as condições iniciais, calcular para cada tempo quanto é que é x de t e x ponto de t e mandar fazer um plot disso, né? Com os pontos x ponto versus x, numericamente, né? Ali eu fiz alguns exemplos em que eu consigo mais ou menos ver analiticamente, né? Qualitativamente como é que se comportam. Né? Mas o caminho de fase real para os osciladores amortecidos é só numérico. Tem que calcular numericamente, né? Porque eu não tenho como isolar o tempo no x de t para colocar explicitamente no x ponto de t, né? Não tem como isolar. É uma função transcendental, né? Então a conta basicamente tem que ser numérica, né?
Eu vou rodando tempos, boto vários tempos, e vou calculando quanto que é x ponto e x para cada tempo desse, né? Dada a condição inicial. Entender o exercício também que o senhor tem colocado ali, quando tu coloca ali o método de resolução da equação diferencial, que a gente esquece às vezes, e aí às vezes eu olho ali, que eu tô na hora de passar limpo, e isso tem me ajudado, assim, tá? Porque às vezes tu esquece algum método matemático ali, né? Então isso aí tem ajudado É que bastante. não tem, William, eu não, como a equação de diferenciais, eu também não sei qual é que é o currículo de vocês, tá? Equação de diferenciais, a princípio, é um pré-requisito, né? Mas eu sei, por experiência própria, que essa cadeira pode estar sendo feita vários semestres depois, tu nem lembra mais, não tem mais, não lembra mais os detalhes das equações diferenciais, né? Então eu estou tentando fazer ao mesmo tempo, né? Eu estou lembrando qual é que é o método, fazendo algum detalhezinho da aplicação do método, né? Eu sempre lembro que método eu estou usando para lembrar o pessoal, né? Quem fez há pouco tempo vai lembrar rapidinho, mas quem fez já há bastante tempo não recorda mais, né? Então, por autoconsistência, eu estou colocando os métodos na própria apresentação, né? Para ser autocontido, né? Sim, não, tem ajudado muito, porque às vezes eu olho, daí eu pego, dou uma estudadinha no método, daí eu, tá, isso aqui veio daqui, daí eu fico mais ligado, assim. Então, para quem fazia pergunta lá quando fez equações diferenciais, para que serve equações diferenciais? Bom, dá para mostrar que a mecânica clássica, basicamente, a gente está só fazendo as soluções dos movimentos, né? Basicamente, são obtidas a partir de soluções de equações diferenciais de primeira e segunda ordem. Aqui nos osciladores, né, a gente está resolvendo vários casos de equações diferenciais de segunda ordem ordinária com coeficientes constantes, tanto homogênea quanto não homogênea, né? E assim por diante, né? Professor, eu E a vou gente indo vai lá. continuar fazendo isso, né? Sim? Não, o senhor ia falar um negócio. Não, não. Não, eu ia dizer, eu vou indo lá, que eu vou jantar É. agora. Daqui a pouco eu tenho que sair. Obrigado pela aula. Isso. E, ô, senhor, a minha atividade eu já enviei lá, tá? Mas assim, ó, é que eu só envio, eu faço ali a primeira vez, mas é por causa do prazo, tudo que se der alguma coisa, pelo menos eu já envio. Mas eu vou dar uma conferida ainda, vou olhar de novo, né? Tem até amanhã para entregar. A princípio, eu estou deixando sempre agora, por enquanto, nessas atividades, a possibilidade de ser feita 2 vezes, né? Repetidos, né? Pode repetir mais uma vez, completar ela e fazer mais uma vez, certo? Eu coloquei ali, olhem no cabeçalho, né? Vocês conseguem ver que eu estou deixando. Na primeira atividade, eu deixei 3 vezes para vocês. Você estava aprendendo como usar o sistema, para não dar problema, eu deixei 3 vezes, né? Aí nas outras, agora, a partir da segunda, eu deixei que pode ser feita até 2 vezes, e aí o sistema, o próprio Moodle, vai me dar a maior nota, né? Dessas 2 vezes que tu fizesse, né? Então dá para fazer mais uma vez depois que tu completou uma, né? Não, eu faço a primeira ali, mas é mais assim, se der algum problema, não puder entregar, mas pelo menos já tá ali, né? Agora eu vou fazer, vou revisar, fazer de novo. Isso é verdade, isso é importante. Como a gente pode fazer 2 vezes, é melhor já deixar pronto lá uma primeira versão, né? E depois só faz um check-up, né? Sim. Vou indo lá, vou jantar, acho que o Roberto tá falando contigo. Eu queria perguntar, assim, se tu podia me dar um exemplo de oscilador amortecido forçado, porque a gente viu que, por exemplo, o canhão ele é amortecido, né? E um forçado, qual seria? O forçado, por exemplo, eu vou fazer um exemplo da casa da física aqui, né? Tu tem uma partícula carregada que, por exemplo, um modelinho bem simples para átomo são partículas carregadas se movimentando como osciladores harmônicos, né? Tu pode até botar um amortecimentozinho fraco para ele. O forçado, por exemplo, em física, é quando que é partícula carregada, né? Tu coloca, por exemplo, um campo elétrico variável, periódico sobre ele. Radiação eletromagnética, né? Então, se tu tem uma partícula carregada que está oscilando, amortecida, né? E tu interage essa partícula carregada que está oscilando com a radiação eletromagnética, né? O campo elétrico da radiação eletromagnética é uma função, a força elétrica é periódica, né? Vou te dar esse exemplo, a gente usa sempre na física aqui, né? Um oscilador que tem uma partícula carregada oscilando, que pode ser um modelinho para o átomo, né? Átomo de sólidos pode ser pensado como
como em primeira aproximação, como um oscilador amortecido, né? Uma carga, um elétron, né? Carregar. Quando tu bota a radiação em cima, ou seja, interage com a radiação magnética, a força elétrica é uma força periódica, como a gente mostrou aqui, né? E aí vai acontecer os fenômenos que a gente conhece, né? Uhum. Por exemplo, não sei se tu vai fazer ou já fez, lá na física do século XX-A, né? Que eu acho que é a cadeira posterior. Já fizeste física do século XX-A? Eu não fiz ainda. Uhum. Por exemplo, lá o Planck, né? O Planck, que é um dos pais da mecânica quântica, né? Ele modelava os átomos dos materiais lá da cavidade como sendo isso aí, osciladores harmônicos, né? Amortecidos, com pequeno amortecimento, onde eu tinha uma partícula carregada, a massinha tem carga, né? E essa carga que está oscilando interage com uma força elétrica periódica, que é o típico da radiação eletromagnética. E aí tu vê o que vai acontecer com ela, né? Legal. Na aula que vem eu vou tentar dar exemplos mais tecnológicos, né? Como eu fiz para o amortecido. Eu vou tentar verificar coisas mais do chão, do dia a dia, onde a gente tem um oscilador forçado, né? Certo? Mas basicamente qualquer aparelho que tenha restituição, né? Restituição de perda de energia pode ser pensado como um oscilador forçado amortecido, né? Ou seja, toda vez que tu introduz um sinal externo para remontar a energia que está sendo perdida, né, na oscilação. Mas no caso da física, aqui explicitamente, a primeira aplicação que tu já vai ver é a questão do modelinho de átomo, né? É um elétron oscilando com um pequeno amortecimento, interagindo com radiação, por exemplo, onde o campo elétrico, a força elétrica é periódica, né, no tempo. Legal. Depois a gente pode fazer analogias. Eu resolvi aqui no caso da mecânica, né? As equações de movimento que eu estou utilizando são para partículas, né? Mas a gente vai ver que as equações diferenciais que a gente está resolvendo são basicamente as mesmas para vários circuitos elétricos. Por exemplo, um circuito que tem um resistor e um capacitor, por exemplo, que é o circuito RC, né? É muito parecido com o sistema, o oscilador amortecido que a gente calculou ali. Se tu olhares a equação diferencial, é o mesmo. Então, tu pode fazer analogias eletrônicas, né? Analogias eletrônicas às nossas soluções para partícula aqui, né? Como as equações de movimento têm a mesma forma lá no eletromagnetismo, né? Pelas leis de Kirchhoff, eu consigo saber qual é que é o comportamento do sistema fazendo uma tradução, né? O que é a corrente, o que é a capacitância aqui no nosso caso, né? Certo? Por exemplo, lá no eletromagnetismo, eu posso ver que a carga pode estar associada com a posição e a corrente, que é a derivada da taxa de variação temporal da carga, a corrente elétrica é a velocidade. Então, todas as soluções que a gente calculou para a posição e a velocidade de uma partícula no oscilador amortecido, e o amortecimento lá no circuito eletrônico é o resistor, né, que é o que perde energia, né? As soluções são as mesmas. O que é posição lá é carga, o que para nós é velocidade lá é a corrente, e lá no caso o oscilador forçado, na versão de circuito elétrico, é uma bateria com um resistor e um resistor e um indutor, né, basicamente. É o sisteminha RLC, né? Então a gente pode fazer analogias dos osciladores amortecidos e forçados com circuitos elétricos, né? É a mesma forma de solução, né? Certo? Mas eu vou tentar mostrar exemplos mais específicos, mais dia a dia na aula que vem, no oscilador forçado. Pode deixar. Boa noite para quem fica. Boa noite para quem fica. Eu tenho agora aulas indo lá. Já vou colocar no mudo a nossa aula de hoje. Boa noite.